Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os senhores. Estamos aqui numa manhã chuvosa de quinta-feira e vamos resolver alguns exercícios de geometria analítica. Por quê? Porque a gente já teve aí umas 7, 8 aulas, né? Que foram bem teóricas, tem alguns exercícios lá, mas é da hora também a gente pôr isso em prática. E principalmente se você é universitário, que tem prova, tem todas essas coisas, né? É da hora a gente fazer uns exercícios, tá? Então, bora lá! Teoria em mente, vamos botar na prática, né? Então, vou pegar esse exercício aqui do James Stewart. Vou ler aqui para vocês. Determine o vetor A com representação dada ao segmento de reta orientado a B. Desenhe AB e o equivalente com início na origem. Tá, então, primeira coisa, né? Vamos descobrir o vetor A. A nossa letra A está falando aqui que é o ponto 2 e 3, o ponto A, e o ponto B é menos 2 e 1. Tá bom, primeira coisa, o nosso vetor A é um segmento orientado a B, certo? Então, vamos representar a localização de A e B no plano cartesiano. Então, o A está no x2 e y3. Então, 2 está no x2, né? E o y3. 2, 3. Certo? Então, aqui fica o nosso ponto A. O nosso ponto B, ele fica em menos 2, 2 e 1. 1 aqui. Então, nosso ponto B é aqui. Qual que é a orientação do nosso vetor? É AB, ou seja, o sentido vai de A até AB. Nosso vetor vai ser mais ou menos assim no plano cartesiano, certo? Tá. Então, bora para os cálculos, né? Já representamos nosso vetor, agora bora fazer os cálculos. Então, nosso vetor AB, que nem que a gente viu nas últimas aulas, é B menos A. Então, AB vai ser igual a menos 2 e 1 menos 2 e 3. Então, nosso vetor AB é igual a menos 2 vai ser menos 4, certo? 1 menos 3 é igual a menos 2. Isso daqui é o nosso vetor A. E vamos ver se faz sentido isso aqui? Que nem eu falei na última aula, a gente tem que ver o deslocamento do ponto terminal em relação ao ponto inicial. Quanto que foi deslocado para cá, do ponto A até o B? Foram deslocados menos 4 unidades em x. Certo? E quantas unidades foram deslocadas de A para B aqui? Foram deslocadas 2 unidades, né? 1 e 2. 2 unidades para baixo, né? E o que significa, então? Que quando a gente está deslocando para a esquerda, é negativo. Quando a gente está deslocando para baixo, também é negativo. E faz todo sentido. Olha nosso vetor lá. Menos 4 e menos 2, desenhado desse jeito no plano cartesiano. Então, vamos para a próxima questão. Temos o ponto A, que fica localizado no menos 2 e menos 2, e o ponto B, que fica no 5 e 3. Certo? Então, vamos desenhar isso no nosso plano cartesiano. Então, aqui é o nosso ponto 0, menos 1, menos 2. Ponto 0, menos 1, menos 2, certo? Então, o nosso ponto A, ele vai ficar aqui. Esse é o nosso ponto A. Nosso ponto B fica no 5 e 3. O 5 fica no eixo X, tá? É o primeiro. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E no 3 do eixo Y. Então, 1, 2 e 3. Então, aqui é o nosso ponto B. O nosso vetor
Nosso vetor, então, vai de A até B. Então, vai ser uma reta que vai ligar o ponto A e B. Então, seria esse o nosso vetor, representado no plano cartesiano. Vamos descobrir qual que é o vetor? Daqui a gente já pode descobrir, né? A gente já sabe que o vetor ele tem a componente de x, que vai ser 2 mais 5, 7, né? E aqui a componente foi deslocada de A para B, foi 2 mais 3, 5, né? Então, mas vamos fazer do jeito algébrico, né? Então, nosso vetor A, ele é o vetor AB. AB é B menos A, né, em termos de pontos. Tal que AB, então, vai ser igual a 5, 3, menos 2 e menos 2. Então, quer dizer que o nosso vetor A, que é a mesma coisa que o segmento orientado a B, ele vai ser dado por 5 menos 2 é 7, né? Passa somando. E 3 menos 2 é 5. Então, esse daqui é o nosso vetor A da letra B, ou o exercício 8 do James Stewart. Bom, vamos agora para a nossa letra C, que é o número 9 do exercício do James Stewart. O nosso ponto A está localizado no menos 1 e menos 1. O nosso ponto B está localizado no menos 3 e 4. Vamos representar isso no plano cartesiano. Então, o A está em menos 1 e menos 1. Aqui, ó, é o nosso ponto A. Lembrando que os pontos, né, eles são dados por x, y, tá? Foi o que a gente viu na última aula. Nosso ponto B está no menos 4, menos 3 e 4. Então, menos 3 é aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3. E 4 aqui, né? Então, o ponto se encontra nessa localidade aqui do plano cartesiano. Então, o nosso vetor, que vai de A até B, então o sentido vai ser do A até B, certo? Essa aqui é a representação do nosso vetor no plano cartesiano. E agora vamos calcular aí o vetor A. Então, o nosso vetor A, que é AB é igual a B menos A. Então, A vai ser igual a menos 3 e 4, menos 1 e menos 1. Então, nosso vetor A, ele é dado por menos 3 menos 1 é menos 2, né? 1 fica positivo. 4 menos 1 é 5, né? Então, esse daqui é o nosso vetor A, né? O representante do segmento orientado AB. Então, vocês estão vendo que os exercícios, eles são, dessa parte aí, são todos iguais, né? A gente consegue representar pelos pontos, a gente vê o sentido da orientação, né, do vetor, pelos pontos mesmo, e a gente calcula usando, daquela aula, que é a soma do ponto com o vetor, né? Então, a gente vê que aí o vetor AB, o A é um vetor, na verdade, representante desse segmento orientado, dado pela diferença do ponto terminal pelo ponto inicial, né? E aqui está representado o nosso vetor. Bom, agora a gente está falando de um vetor tridimensional, então agora deixa de ser um plano, agora ele vira um espaço, né, tridimensional. Esse espaço tridimensional contém as componentes do x, do y e do z, certo? E outra coisa importante de se ressaltar, né? Então, o ponto ele tem a localização x, y, z, respectivamente. Então, é nessa ordem, tá? É nessa ordem. Desde que você... se você quiser mudar a ordem, você pode mudar. É a matemática. É assim que foi dado nos conteúdos. Mas se você chegar numa prova, qualquer outra coisa, e você orientar o professor de que você não está usando essa ordem, você escreve lá, e aí o professor vai saber. Mas usa isso, não inventa moda. Bom, vamos lá então primeiro representar os pontos. Olha, agora é um pouco diferente quando a gente está falando de um espaço tridimensional.
O nosso ponto A, ele está no 0 e 3. 0, o x é 0, então o x está aqui, x0. E 3, então o 3 é o y, então é 1, 2 e 3. Então, na verdade, o ponto A ele se localiza aqui, nessa parte. E o ponto A não, as primeiras coordenadas, né? E a gente tem o 1, que é o z. O que acontece com o z? A gente sobe 1. Então, se o 1 está aqui do z, o ponto, então, o ponto A se localiza aqui. Então, z1, x0 e y3. E o ponto B? O ponto B ele se localiza em x2, y3, z menos 1. Então, nosso z está aqui. O nosso x ele se encontra no 2, então é 1, 2. Ó. Eu sempre conto crescente pela orientação da seta do x, tá? Ou dos outros eixos, certo? Então, o ponto 2 está aqui. Ponto menos 1 aqui, do z. E o ponto 3 do y, que já está aqui, ó, o mesmo y do A. Então, primeira coisa, a gente vai pegar... Vamos pegar primeiro o xy, tá? Então, a gente vai traçar uma reta paralela ao eixo y. E agora, do y, a gente vai traçar uma reta paralela ao eixo x. Esse daqui é o ponto... Esse aqui é o ponto 2 e 3. Agora, a gente vai ter que... Imagina que isso daqui é tridimensional, tá? Então, se isso daqui é tridimensional, agora a gente vai ter que traçar uma reta paralela ao z. E aí, a gente vai cair uma unidade. Então, o nosso ponto A está aqui, que é o ponto... O nosso ponto B, na verdade, né? O nosso ponto B está aqui, que é 2, 3 e menos 1. Entendeu? Então, aqui é como se tivesse um plano, né? Então, a gente tem um plano, como se fosse esse papel aqui. E aí, o que aconteceu? Quando está no ponto 2 e 3, imagina que está um ponto bem aqui, nessa parte da folha. A gente deve abaixar um ponto para chegar aqui, na parte de baixo, né? Então, imagina isso como um espaço tridimensional, de 3 dimensões. Então, eu vou apagar aqui agora o 2 e 3, já que eu concluí aqui com vocês. O nosso vetor AB, ele segue essa orientação aqui, ó. Vai de A até a B. Então, veja que é uma coisa tridimensional, ó. Tridimensional. Então, vamos calcular o vetor AB com as suas 3 componentes, né? Então, quer dizer que o nosso vetor A está aqui, que é AB. Isso é dado por B menos A, certo? Então, o nosso vetor A, ele é dado pela diferença dos pontos 2, 3, menos 1, menos 0, 3 e 1. Então, nosso vetor A, ele vai ser dado por 2 menos 0 é 2, 3 menos 3 é 0, e 1 menos 1 é menos 2. Então, esse aqui é o nosso vetor tridimensional A. Bom, e vamos aí para o nosso último exercício dessa aula de exercícios, né? Que são as somas de vetores. Coisa mais básica, tranquilo, é de boa. É simplesmente você somar as componentes com as suas componentes, né? Então, temos a componente do x, a componente do y, soma-se, né? A componente do x com o x, do y com o y, e a gente tem nosso vetor resultante, né? Só para lembrar que a gente aprendeu a fazer a forma geométrica, né? A gente tinha um vetor aqui, o vetor u.
Aí a gente tinha aqui um vetor v, né? A gente sabia que o ponto de origem do primeiro vetor e o ponto terminal do outro vetor, do último vetor, dava o vetor soma, né? Que é u mais v. O que está acontecendo agora? O que está acontecendo é que a gente está falando de valores. Então, esse vetor aqui tem esse valor 3 e 1, 3 e menos 1. Esse daqui tem o valor menos 2 e 4, né? E a gente vai chegar num resultado aqui do vetor soma, né? Que é um outro vetor. Então, vamos lá. Bom, vamos chamar esse vetor aqui de u. Vamos chamar esse vetor aqui de v. Então, u mais v vai ser igual a 3 mais menos 2, certo? Vírgula, a próxima componente, menos 1 mais 4. Então, u mais v vai ser igual a 1,3. Tranquilo, né? Vamos para o b. Vamos chamar esse vetor aqui de u, esse vetor aqui de v. U mais v vai ser igual a menos 2 mais 5, vírgula 1 mais 7. Então, u mais v vai ser igual a 3 e 8. Então, fica nisso a aula, tranquilo. 2 exercícios aí que mexe bastante aí com a última aula que a gente viu. É um básico, né, da álgebra de vetores, mas pode ter certeza que é fundamental. É fundamental por quê? Porque depois a gente vai entrar em bases, né? Depois disso a gente vai entrar em operações entre vetores, como produto escalar, produto vetorial, e pode ter certeza, essas operações você usa pelo resto do seu curso de exatas. Então, se a gente está tratando de física, principalmente o eletromagnetismo, quando a gente está tratando de mecânica dos fluidos, por exemplo, quando a gente está tratando de mecânica dos sólidos, resistência dos materiais, você usa tudo isso. Não exatamente esses tipos de operação, mas é tudo base. E se você não entender isso, você não vai entender aquelas próximas matérias, né? Então, espero que tenha gostado. Grande abraço, fique com Deus.